Agora a palavra para o Frei Wagner José, coordenador da Pastoral Indigenista da Arquidiocese de Campo Grande. Boa tarde. Uma saudação franciscana de paz e bem. Me provoca muito várias coisas que nós falamos, e já tem me provocado, já desde a primeira audiência que nós fizemos em Água Bonita, né, Pedro, você estava lá, né, promovido pela vereadora Luísa, sobre habitação indígena, que a cidade necessita do trabalhador, só que a cidade não aceita que o trabalhador viva nela, né? Porque ela joga o trabalhador para os piores lugares possíveis da cidade, né? E eu estou falando isso dos bairros mais longínquos, das situações mais difíceis. Haja visto essa última chuva de ontem, o que fez lá no Noroeste, né? Então, a comunidade lá no Noroeste, o pessoal sabe muito bem como que vive lá, né? Ivanês está aqui, o cacique, e uma comunidade que, vamos especificamente falar dessa Água Funda, a comunidade Água Funda, que é na rua Água Funda, que não é só água só na chuva, né? Que destrói tudo quando aparece ali, mas que as casas são construídas de pallets, resto de material de construção, estão há 9 anos, tem toda a discussão para mudar de lugar, já pediram para sair dali, para ir para um lugar, pelo menos, onde vai ser as casas, a promessa, mas a promessa é que 2 anos para construir as casas e para estar pronto. Outra coisa que me dói o coração é dizer que construir casa para quem precisa é caro. Caro é construir um condomínio, uma casa dentro do condomínio. Isso é caro, né? E eu não estou falando que quem construiu lá no condomínio não tem o direito de ter a casa dele. Eu estou perguntando por que será que alguns têm o direito e outros não têm o direito, né? Também a gente precisa discutir, quando falamos de moradia, por que quem é afetado pela moradia é o trabalhador, é aquele que sustenta a nação, enquanto a riqueza, de fato, está concentrada na mão de poucos. Daqueles que especulam o território, daqueles que vão especular o centro. O centro está vazio, a Câmara está discutindo o que fazer com o centro de Campo Grande. Vamos levar o hospital para lá, para levar gente, o comércio não está funcionando. Por que nós não discutimos moradia nessa região? Porque é difícil. Aí vem o plano diretor, vem a especulação, e a especulação não acontece só no centro. A Água Bonita, né, tem um condomínio sendo construído, vários condomínios. Então, você vivia numa região muito difícil, hoje você passa por um oásis de asfalto, esgoto, água, iluminação, praça, tudo isso, e cai na Água Funda, que estão há anos ali, há quase 30 anos, ou melhor, na Água Bonita, quase 30 anos, e que ainda tem lugar que não tem esgoto, que não tem, né, as casas. Nas casas que foram dadas, são casas minúsculas, que moram 2, 3 famílias, que é uma outra coisa, né? Então, nós temos uma realidade de comunidades, e eu não gosto, já disse, né, e os caciques aqui entendem, de chamar de aldeia as comunidades indígenas aqui, porque não são garantidos o direito. A colega falou das casas nas aldeias, mas são no interior, né? São nas aldeias, lá nos territórios. Aqui existe um problema que eles não são considerados território, etnoterritório. Então, como que você vai garantir o direito da comunidade indígena se não é um etnoterritório? Nem educação em direito, na língua, com especificidade que precisa, você consegue. Que dirá discutir uma casa específica. Quem conhece as comunidades serenas, você entra nas casas, a utilização das casas que foram construídas é diferente daquela que nós pensamos. Nós que somos, né, como diz os terrenos, purutuias, né? Então, é preciso perceber essa realidade. Nós precisamos incluir as pessoas, incluir o trabalhador dentro dos processos. E a discussão passa, de fato, pelo recurso, mas dói o coração dizer que é muito dinheiro para construir casa para quem trabalha, né? Dói o coração quando a gente vê as pessoas pegando 3, 4 ônibus para poder chegar no emprego, 2 horas dentro de um ônibus, e aí não preciso nem falar da situação do transporte coletivo em Campo Grande. Não preciso nem falar da situação das nossas ruas aí, né? E sempre jogando a desculpa nas gestões anteriores, né? O problema é a chuva, né? Ultimamente, né? A chuva que chove. Então, assim, são várias realidades e que quem vai sempre levar, né? Quem vai sempre se danar, de fato, é aquele que mora na Baixa da Égua e que não tem condições nem de sair de lá. Não é verdade? Então, assim, a gente precisa mudar o foco, né? Dom Dimas disse outro dia que eu sou meio radical, né? Mas a gente precisa falar e nós precisamos incluir os pobres dentro dos programas, dentro das coisas. Nós precisamos discutir o conselho. Nós queremos, por que nós não podemos ter um grupo de caciques dentro do conselho municipal da cidade, né? Nós precisamos discutir o plano diretor. Vamos lá, vamos começar a se incluir dentro desse processo. Falando a partir de Campo Grande, mas é a realidade das cidades do interior também. Obrigado, Frei Wagner.